Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livre. Pelo conhecimento da verdade, as cadeias, as algemas, as correntes, os ferrolhos, as portas serão despedaçadas. O conhecimento significa poder. O conhecimento é o maior poder que existe. Com conhecimento você alcança tudo o que você quer. O conhecimento é a sabedoria, é a ciência de Deus. O conhecimento revelado do alto. O conhecimento que não é físico, mas é eterno. O conhecimento que liberta as prisões que estão neste mundo. Então está escrito: sedes-vos imitadores de Deus. Sede-vos imitadores de Deus. A palavra de Deus diz: serdes-vos meus imitadores. Quando o Senhor diz para nós ser os seus imitadores, Ele está dizendo para nós praticar as obras dEle, em que as características de Deus habite em nós. Se nós formos verdadeiramente filhos de Deus, nós praticaremos as obras do Pai. Então, as pessoas verão Deus em nós por praticar as obras de Deus. Porque os homens maus e perversos praticam de dia e de noite as obras do diabo. As obras do diabo eles praticam, por isso são os filhos do diabo. As características do diabo está na sua vida, de dia e de noite. Mas os filhos de Deus não podem ter coisas de Deus e coisas do diabo nele próprio. Porque está escrito: uma árvore não pode produzir dois frutos diferentes. Então, os filhos de Deus produzem as obras de Deus. E então Jesus disse: pelo seu fruto vos conhecereis, se a árvore é de Deus ou não. Então, Paulo escreveu em Éfeso dizendo, capítulo 5, serdes-vos meus imitadores. Ele escreveu dizendo: sede-vos imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e em sacrifícios a Deus, em cheiro suave. O sacrifício a Deus em cheiro suave. Então está escrito: bem-aventurado o que sofre perseguição por causa do meu nome. Bem-aventurado aqueles que sofrem por minha causa. Bem-aventurado aqueles que permanecerão por minha causa. Porque quando vocês perecem por minha causa, vocês exalam um bom cheiro suave às narinas de Deus. Jesus se entregou a si mesmo em cheiro suave. O seu sofrimento produziu cheiro suave. Ali a oliveira foi espremida e o azeite saiu como um cheiro suave nas narinas do Eterno. Então está escrito: serdes-vos imitadores de Deus como filhos amados. Um filho tem que imitar o seu pai. Então observe as obras dos homens. Que obras que eles imitam? Que características que eles levam em si? É de Deus ou é do diabo? As obras de Deus são manifestas no homem, como também as do diabo são manifestas nos que praticam as suas obras. As obras de Deus é manifestas aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. E então, praticando as obras de Deus, encontraremos graças aos olhos de Deus e também aos olhos dos homens.
aos olhos dos homens também encontraremos graça, porque produzimos e teremos a característica de Deus. Qual é as características de Deus? Primeiro, é a sua natureza. Vamos falar da natureza de Deus. Primeiro é a natureza de Deus. A natureza de Deus, quem é Deus? Deus é santo. Deus é santo. A natureza de Deus é santidade. A natureza de Deus é justiça. A natureza de Deus é paz. A natureza de Deus é amor, é bondade, é longanimidade, é perdão, é salvação, é temperança. A natureza de Deus é misericórdia, piedade, fidelidade, longanimidade, mansidão. Deus é tardio em irar-se. Deus é humilde. Mesmo sendo dono dos céus e da terra, ele andou num jumento. A natureza de Deus são levadas pelos seus filhos. Os céus conhecem o inferno também, e assim os homens encontram graça aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Engrandecido seja o nosso Deus para sempre. Característica de Deus. Os filhos de Deus levarão as características do Pai. O amor. Quem não ama, Deus não está nele, porque Deus, ele é o próprio amor. A natureza de Deus é o amor. E se não há amor em mim, Deus não está em mim. Jesus disse: amai os vossos inimigos. Amar aqueles que lhe amam é fácil, mas amar aqueles que lhe odeiam, eis aí que Deus colocou à prova os filhos de Deus, porque Deus ama até aqueles que são contra Ele. Deus nos amou ainda quando nós éramos seus inimigos, seus adversários, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que pratica o mal é inimigo de Deus. Todo aquele que anda segundo a vontade da carne, os prazeres dessa vida, se tornaram inimigo de Deus. Mas mesmo sendo nós inimigos de Deus, Deus nos amou. Então ele disse: se vocês forem verdadeiramente meus filhos, vocês amarão também os vossos inimigos. Porque se vocês amarem os vossos inimigos, está escrito na palavra de Deus que você achará graça diante de Deus. Vocês encontrarão a graça diante de Deus e diante dos homens. Então aquele que ama seus inimigos, a palavra de Deus diz que Deus o fará, que os próprios inimigos venham ter paz com ele. Decaia sobre delai. Os próprios inimigos virão ter paz com ele. Amar os seus filhos é fácil. Amar os seus parentes é fácil. Amar aquele que lhe faz bem é fácil. Jesus disse: fazer isso até os maiores perversos da terra faz. Os publicanos, até todos os perversos da terra faz. Ele ama só aqueles que amam eles. Mas aqueles que vos maldiz e vos odeia, ele não vos ama. Então, fazendo desta forma, vocês amando o vosso inimigo, vocês mostrarão que são meus filhos, porque eu amo os meus inimigos. Vocês eram meus inimigos, disse o Senhor, antes de eu vos chamar. Vocês eram meus inimigos. Então ele disse que recompensa você terá só amando aquele que vos ama e não amando os seus inimigos. Para você ter uma recompensa eterna, vocês precisam amar os vossos inimigos. Porque aí vocês estão com a natureza de Deus dentro de você.
Quando Deus está dentro do homem, o homem carrega a natureza de Deus. Porque, em primeiro lugar, o homem nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo da água e do Espírito, ele se tornou um filho do Espírito Santo. Ele foi gerado de novo pelo Espírito Santo. Ele foi gerado de novo de Deus. Então, agora ele é filho de Deus. Não, ele não foi adotado, ele foi gerado de novo. Os filhos do diabo foram adotados. Adotado. Adotado porque os homens se identificaram com as obras do diabo. Então ele os chamou para as trevas. E os homens foram, porque está escrito, os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas Deus, ele vos gerou novamente. Você nasceu de novo da água e do Espírito Santo. Se eu nasci do Espírito de Deus, então eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Espírito Santo. Eu tenho que andar como um Espírito. Eu tenho que me comportar como um Espírito que carrego os atributos e as características de Deus. Carrego o amor, a paz, a justiça, o juízo, a bondade. Carrego em mim a verdade. Se verdadeiramente somos filhos de Deus, carregamos em nós a natureza divina. A natureza divina é a santidade. Deus é santo. A natureza divina é a pureza. Deus é puro. Deus é puro. É puro, e está escrito: aqueles